Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui começando a nova temporada do Papo de Seller com um convidado muito especial. Quem está aqui comigo hoje é o Yuri. A gente vai falar sobre um assunto que vocês perguntam muito, né, sobre growth hacking. Para muitos é uma coisa nova, para outros nem tanto, né? Mas aí hoje a gente vai desmistificar o que é growth hacking. A gente já trouxe um papo anterior com o Mago do e-commerce. Esse é mais um Papo de Seller e bora aí que hoje é ao vivo em a cores. Então, pessoal, para começar, eu queria apresentar a vocês aqui o Yuri. Né? O Yuri, além de ser um grande parceiro aqui da Magi5, ele também é investidor aqui, né? Então ele tá botando grana, então quer dizer que ele acredita no negócio, né, Yuri? Isso aí. E ele é um grande mentor também, a gente troca muitas ideias, já fizemos muito conteúdo juntos. Yuri, ninguém melhor do que você para se apresentar aí, bora pra cima. Seja muito bem-vindo e obrigado por esse bate-papo aí. Valeu, Vini. Obrigado, cara. E obrigado pelo convite e obrigado pela intro aí. Então, me apresentar um pouco, né? Além de investidor no Mais de 5, realmente eu acredito muito na tese da plataforma e também na missão, né? De ajudar os empreendedores do Brasil. Eu, como empreendedor, também entendo que é uma coisa muito sofrida. A gente apanha muito, leva porrada de tudo que é lado. E, cara, é difícil ter uma mão amiga para ajudar e vocês, como um sistema, né, de integrador aí, facilitar a vida dos empreendedores que estão empreendendo no digital, que também é o nosso caso, né? Eu acho sensacional, assim, porque é um caminho e eu profundamente acredito de verdade que é um caminho de mudar a sociedade, porque o impacto disso é muito grande. Bom, e falando um pouco sobre mim, né? Além de investidor do Mais de 5, tenho algumas outras startups no portfólio também, mas acredito muito na tese do Mais de 5, é uma das minhas preferidas, digamos. E eu sou o CEO e fundador da Saga, né? Da Saga Solutions, que é uma consultoria de growth, e de Growth Analytics, né? Que a gente chama, que é além do Growth Hacking, que é a metodologia de experimentação, Growth Analytics é como que a gente mensura todos esses resultados e tem certeza de que os nossos investimentos em marketing estão funcionando bom, ou não. E se não, por quê? E aí eu tenho essa paixão aí desde cedo aí por números, por dados, e sempre sonhei em juntar essas duas coisas de dados e growth, né? E na minha empresa, que é a Saga, então a gente tem essa nossa consultoria, tem também o nosso sistema de BI que a gente está desenvolvendo, né? E também tem uma rede de agências parceiras que a gente mentora nessas técnicas de growth hacking, de growth analytics, de análise de dados, para que essas agências que também são empreendedores fiquem cada vez mais capacitados, entreguem resultados cada vez melhores para outros empreendedores. Então, de certa forma, apesar de serem 3 negócios diferentes, eles estão ali em torno de um só objetivo, né? Bom, então eu já venho trabalhando com growth aí faz uns quase 10 anos. Sou engenheiro de formação, trabalhei em consultoria estratégica no começo da minha carreira e depois fui logo para o mercado de startups, porque era a minha paixão ver as coisas acontecendo, então tenho muito essa vontade de ver as coisas acontecerem, não só dar uma recomendação e deixar um PPT e ir embora e falar, é isso, amiguinhos, até a próxima. Então, nessa vontade de ver os resultados aparecendo, eu migrei cedo para esse mercado de startups. Trabalhei como diretor de growth em algumas empresas, algumas startups que receberam aportes bem vultuosos aí. E depois resolvi falar, não, agora vai dar certo, vou fazer minha carreira solo, que não é solo, né? Vou tocar minha empresa. Mas já conseguimos reunir um time aí de campeões aí também do growth, que eu considero um dos melhores profissionais de growth do Brasil, os melhores que estão com a gente lá na Saga, e de dados, então, tipo, um time muito pesado. Então, assim, a gente sabe que empreender, você não consegue fazer nada sozinho, você tem que ter uma equipe muito forte, né, contigo. E, bom, é um pouco disso. Eu espero poder ajudar aí os nossos sellers, né, a abrir um pouco a cabeça sobre growth hacking dentro dos marketplaces, porque possível sim, dá pra fazer, claro que dá pra fazer. Mas de 5 automatiza muita coisa e muita gambiarra que você cara, tem que fazer ali na unha. Ali a gente tá gerando valor pro seller na ponta do lápis. Cara, o growth hacking é você entregar o que a plataforma quer que você entregue. Então, se você fizer isso, você pode fazer isso de uma maneira manual ou de uma maneira automatizada. E depois a gente entra. Gente, temos aqui um grande aluno de Cláudio Dias, nosso CEO, né? Quem acompanha aí os nossos conteúdos do Magis já está acostumado, né? Já conhece um pouco sobre o que a gente prega, né? Essa nova educação, né? O Yuri
acompanha bem de perto a nossa tese. E, Yuri, é legal você trazer essa visão, né? Que além do Growth Hacking, você atua ali no campo do Growth Analytics, né? E o processo de Growth, a gente tem algumas metodologias, né? Primeiro, e a parte que a gente começa, faça uma observação, né? Como é que você começa a análise? E para você fazer essa análise, você precisa de dados e você precisa ter uma metodologia de análise para você criar hipóteses, né? E falando, abrindo um pouco sobre isso, conta pra gente aí o que é Growth Hacking na prática, né? E como funciona esse processo, né? Qual é essa metodologia e quais são as principais estratégias, né? Muita gente entra nesse mundo achando que vai encontrar uma bala de prata, né? E quando a gente entra de verdade, começa a estudar e aplicar, colocar na prática, a gente entende que são pequenos experimentos, né? Que geram resultados incrementais e que ninguém sabe. Vou contar uma dica para vocês, uma curiosidade, que 50% a 80% de todos os testes que a gente faz falham, né? Mas aqueles testes que dão sucesso ali no longo prazo, incrementalmente, é o maior diferencial, é o que gera de valor. Ou a Booking, por exemplo, faz mais de 21 mil testes por ano, né? Isso dá uma média de 400 testes por semana. É uma coisa, para mim, inimaginável, absurda. E esse é um padrão nas empresas que estão crescendo, né? Você vê Airbnb, Google, uma metodologia, né, que chegou ali pra gente com o Sean Ellis, né? Inclusive, vou estar no evento com ele agora em outubro, e a galera, o time de marketing aqui do Magis. E, cara, conta pra gente, abre o jogo aí. Boa. Vamos lá, cara. Acho que a gente tem que estabelecer alguns conceitos aí, né? Que o próprio Sean Ellis colocou lá atrás, né? De Growth Hacking. E talvez antes até do Growth Hacking, de Growth Mindset, né? É como que você tem a mentalidade de Growth. A mentalidade de Growth pode ser aplicada no marketing, mas pode ser aplicada em qualquer coisa. Porque a essência disso é a mentalidade ágil, que é você... Ao invés de você... Vamos lá. Vamos pegar um exemplo bem prático, que é para o pessoal entender bem o conceito. Ao invés de você construir... Eu tenho uma hipótese. Primeiro ponto é que eu tenho uma hipótese que eu quero testar. Normalmente, eu posso ter uma hipótese porque eu acho, porque eu conversei com algumas pessoas, etc. Ou os dados estão me apontando ali que aí tem coisa. Então, eu quero só validar. Já tem um certo feeling ali, tem um feeling, né? Muitas vezes nossas hipóteses são erradas, são o que a gente chama de contra-intuitivo. Mas não é contra-intuitivo, é só porque você não tinha todos os dados para analisar aquilo desde o início. Então, você só validou aquilo. Então, normalmente, a gente sai de uma hipótese. Independente de se você trabalha com marketing, trabalha com produto, trabalha com produto físico, inclusive, vamos pegar o merchant, né? Vamos pegar os sellers. O que é que a gente quer fazer? A gente quer testar, normalmente, o que é que um seller faz? A primeira coisa que ele vai testar se aquele produto que ele pega para vender, vai vender. É isso. Não tem muito segredo. Precisa validar, né? Precisa validar. Quem é o produto, ele curva a ABC dele ali. Exatamente. Mas aí, ele pode partir... eu adoro vender caixinha de sapato, sei lá, caixinha de joias. Eu adoro vender, porque eu gosto desse produto. Bom, tudo bem, por mais que você goste, isso é um negócio, né? Não é um hobby. Se for um hobby, ok, você não tá com problema. Você tá, inclusive, disposto a investir ali e perder esse dinheiro para sempre. Mas se você quer tratar isso como um negócio, você tem que saber se caixinha de joias sai e se sai para quem que vai comprar as caixinhas de joias. Então, a primeira coisa que você tem que fazer você tem uma hipótese. Será que eu consigo vender caixinhas de joias e obter lucro com isso? Beleza, essa é a minha hipótese. Então, a partir da primeira etapa que eu formulei uma hipótese. Então, Growth Hacking nada mais é do que um nome bonito para metodologia científica. É metodologia científica. Eu tenho uma hipótese, o que eu vou fazer depois? Um experimento. E é o que já deveria existir desde sempre. Desde sempre, já existe, né? Só que a gente deu outro nome. Mas nas empresas, as coisas, durante muito tempo, foram andando conforme o achismo dos líderes, dos chefes. Não sei se é o líder, porque o líder, para mim, ele tinha que ser data-driven, mas tudo bem, isso é outro capítulo. Então, acabou que, talvez no mundo corporativo, durante um certo tempo, isso se perdeu. Porque assim, cara, tá funcionando assim, vai ficar assim mesmo. E é algo que... Legal você comentar sobre isso, porque muita gente acha que só pode ser aplicado no marketing, né? Por isso que eu queria pegar um negócio assim. Legal. E se eu tiver no meu setor financeiro da minha empresa, eu posso encontrar um jeito de fazer um upsell, um cross-sell, ou colocar o meu produto em uma outra categoria de imposto, né? De imposto, é um teste. Né? E a gente conversou sobre isso ontem, né? De algumas frentes que você atuou, né, que deram resultado, né? Uhum. Às vezes você mudar o KNAI da empresa que você vai usar é um teste que você quer fazer. E, por exemplo, eu fiz isso algo recentemente, do tipo de nota continua ali na mesma vertente, mas a gente mudou, a gente reduziu o custo. Então, tipo,
Foi um teste, um hack financeiro. Tudo dentro da lei, claro, mas foi um hack, porque nem todo mundo teria a ideia de falar, cara, e se eu emitir assim? Ah, não, pode. Aí eu perguntei pro contador, cara, pode. Aí depois eu perguntei pra ele, por que você me falou antes, né? Talvez ele nem sabia, né? É isso. Mas voltando então pra caixinha de sapatos. Então vou lá, formulei minha hipótese, e aí agora eu vou testar. Então, você vai testar a sua hipótese como? Fazendo um experimento. Como que eu posso testar o meu experimento de várias formas? Eu preciso ir pro digital? Não. Eu posso pegar o meu catálogo de caixinha de joias e sair batendo de porta em porta dos meus amigos e vendo, cara, tem uma lista de 50 pessoas, quantas compram a caixinha de joias. Esse é um Quem jeito. é de startup aí deve estar reconhecendo aí o famoso MVP, hein? Esse é o MVP do MVP. Pô, eu não sei nada de digital, eu não sei nem pra onde é que vai em Mercado Livre, em não sei o quê. Cara, então não bota nada lá ainda. Bota aqui, testa aqui. A vantagem do digital é que você consegue rodar o teste muito mais rápido e com uma quantidade muito maior de pessoas com investimento relativamente baixo. Então essa é a grande diferença do digital, ele consegue acelerar as coisas. E a gente sabe que se eu quero rodar quantos mil testes, cara? 5 mil, 20 mil testes, 400 testes por semana, eu preciso de velocidade. Porque esses testes, como é uma metodologia científica, eles precisam ter validade estatística, que é o que a gente também... É uma premissa do growth hacking. Então, muitas vezes a gente fica ansioso por causa do resultado de um teste e a gente desliga ou escala e ele não tinha ainda validade estatística. Então, isso aí também é uma coisa que você deve evitar. Mas vamos supor que eu vou vender para os meus amigos lá, vendi para 50 pessoas. Aí eu percebi que das 50 pessoas, 10 compraram. Então, eu tenho uma taxa de penetração no mercado de X, lá, 10 sobre 50, né? Um quinto, 20%. Ótimo, beleza. Então, eu validei, cara. Alguém quis comprar esse troço. Bom, agora eu posso passar. Então, eu validei de uma maneira rápida, barata, sem me dar muito trabalho. Bom, gastei meu tempo. Foi isso, né? Então, acho que agora vou tentar olhar isso no Mercado Livre, né? Que é o marketplace que é mais simples de a gente conseguir ingressar, sem muito custo. Tipo, um canal bem básico, né? Então, se você quer testar sua lojinha, ou você vai fazer um perfil no Instagram. A vantagem do Mercado Livre é que ele é um shopping. Você vai botar uma loja gratuita no shopping onde você vai ser cobrado só pelo que você vender. Então, assim, você não vai ter custo fixo ali, né? Que você vai estar sendo cobrado como um aluguel, como você faria com a loja. E olha que ainda hoje muitas pessoas falam assim, eu adoro vender caixinha de joias, eu vou botar uma loja. Cara, pra quê? Essa é a quarta etapa do teste. Vai vender pros teus amigos. Depois vai lá no WhatsApp, vai ficar vendendo lá pra galera dos 50, você já vai pra 100. Pô, e depois, agora acho que eu vou fazer pelo menos uma loja virtual. Porque tem gente que já fala assim, não, eu vou botar uma loja que é importante, eu vou pagar lá 2, 3 mil de aluguel. Você vai ter um custo desde o início, você nem sabe se a galera quer comprar a caixinha de joias. Então o Growth Hacking é muito isso. Errar rápido, errar barato e aprender com isso. E aprender com isso, na verdade, é a principal etapa, já que 50% a 80% dos testes vão falhar. Então, o que você aprende com o teste? É mais importante do que o teste dar certo em si, como você acabou de dizer. Pessoal, aguardem isso que eu vou te falar. Princípio de qualquer startup. Faça um teste na velocidade de uma Ferrari com orçamento de um Fusquinha. Pronto, acabou. E aí... Esse é o desafio. Esse é o desafio. E aí, Yuri, vamos para a próxima pergunta aqui. Qual que é a relação do Growth Hacking com o marketing digital? E eu falei aqui um pouco sobre esse panorama, né, dessas empresas que fazem teste rápido. São empresas que têm um alto crescimento, né, que são empresas, inclusive, são empresas de tecnologias mais valiosas, né, que se encontram hoje no mercado. E por que essa técnica tem se tornado cada vez mais importante para as empresas? Imagino que você, como investidor, deve olhar isso nas empresas que você investe, né? Nas empresas que você atua aí com a Saga. Por que isso é algo que está sendo requisitado cada vez mais, né, por essas empresas? Boa. Acho que podemos começar do porquê que está sendo requisitado. Porque se você não estiver fazendo, o seu concorrente está fazendo. Se ele está fazendo, ele está aprendendo mais rápido que você. Em algum momento, esse aprendizado dele vai se converter em share de mercado que ele vai pegar de você. Então, você tem que aprender mais rápido do que ele. É basicamente isso. Custo de oportunidade, né? Então, você tem que colocar vamos dizer, algum tempo atrás, era algo que você considerava uma empresa ser bem estruturada se ela tivesse processos bem estruturados. Processo para fazer diversas coisas do dia, né? Processo para fazer aquela coisa repetidas vezes, sempre da mesma maneira. Só que hoje, você tem que acelerar, né? O Growth Hacking,
o objetivo final dele é você gerar crescimento exponencial. Crescimento exponencial é um crescimento de juros compostos, né? Não é você crescer 10, vamos dizer, sua receita aumentar R$100, R$100. É sua receita aumentar 10%, 10%, 10%, 10%, 10%. Que aí você tem esse efeito de juros compostos. E os seus custos não acompanharem na mesma proporção. Aí você vai ter essa boca do jacaré se abrindo ali entre receita e custos. Então, seus custos aumentam de maneira linear ou não aumentam. E a sua receita vai crescendo de maneira exponencial. Então, o que significa? Que a sua margem, que é o lucro, vai crescendo de maneira exponencial. E aí isso é muito bem visto pelos investidores. E é isso que os investidores buscam e apostam. É que as suas receitas cresçam de maneira de juros compostos e você mantenha os custos sob controle. Então, por que isso ficou muito comum, principalmente no marketing digital? Porque o marketing digital te proporciona... eu brinco que eu sou um cientista social. Eu faço experimentos sociais. De forma sistematizada. De forma sistemática. Da mesma metodologia que um cara da USP iria fazer lá. Experimento sociológico. Só que a gente consegue fazer com pequenos experimentos, só que muito rápido. Então, assim, eu vou testar essa campanha com esse criativo, eu vou testar esse copy com esse botão e não sei o quê. E aí a gente vai aprendendo ali, então essa aqui é a melhor combinação que vai me gerar a maior taxa de conversão. E a gente vê o resultado muito rápido. Para que o resultado tenha validade estatística, né, ele tem que ter um número de acontecimentos, né, de eventos, um número mínimo de eventos que depende de um conjunto de variáveis ali. Que a gente tem um estatístico no time para garantir que nossos testes têm validade estatística. Então, o marketing digital proporciona que, cara, se eu botar uma verba aqui, eu sei que eu vou ter esse resultado em 5 dias. Não é nem eu ter rápido, mas eu ter previsibilidade de quando que eu vou saber a resposta do meu experimento, né? É claro que eu quero o mais rápido possível, mas para isso eu vou ter que colocar mais grana. Mas aí se torna uma coisa previsível. Eu falo, cara, com a verba de X mil, você consegue realizar 4, 5 testes. Com a verba de 2 vezes X mil, vai conseguir realizar 20 testes e por aí vai. Então, o marketing digital, ele funciona como um amplificador, né? Um anabolizante ali para os testes que gera previsibilidade, né? Certo. Cara, uma dúvida do que quem tá ouvindo a gente, quem tá vendo a gente aqui no nosso canal, pode estar se perguntando, né? Beleza, conheço o processo, sei que isso é necessário, mas como que eu crio um time de crescimento, né? E que habilidades eu preciso ter para me tornar um growth hacker? Isso é complicado, cara. Eu te coloquei na chincha aí, cara. Pai. Agora é ao vivo e a cores. Então vamos lá. A primeira pergunta é... A outra técnica de growth hacking, divide and conquer. Pega o problema, quebra em problemas menores e vai encontrando as respostas para cada um deles. Então, show. Bora começar. Acho que eu vou inverter a ordem da minha pergunta aqui. Beleza. Quero começar a aplicar growth hacking. Sozinho ou num time? Não. Primeiro sozinho, vamos ver qual que é a habilidade que eu preciso para começar. Porque primeiro você vai começar sozinho, depois você vai expandir, certo? Perfeito. Você precisa ter um PO ali. Então, eu acredito muito que a habilidade básica de um growth hacker são duas, que não é bem uma habilidade, né? Tipo, é um traço de personalidade. Curiosidade, então você tem que ser uma pessoa curiosa, e uma pessoa que contesta, que tá sempre questionando. Ela não pega as coisas, não aceita assim porque sim. Então, porque sim. Então, se você é uma pessoa que se incomoda com porque sim, ou porque nós fazemos assim, ou porque me disseram que era assim, provavelmente você já tá no caminho bom para ser um growth hacker. E a segunda, provavelmente, se você sempre se contesta, você é também uma pessoa curiosa. Porque a próxima pergunta é, por que sim, mas por que não? Então, aí você vai explorar diversas outras características. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que você precisa é que você seja uma pessoa também, de certa forma, analítica. Mas, gente, analítica não é fazer conta. Eu sou péssimo de conta. Eu sou muito ruim de conta. Eu faço tudo na calculadora. Eu sou engenheiro e não sei o quê. Mas, cara, eu sou bom de letra, de lógica. Então, eu brinco que análise de dados não é... Eu brinco não, isso é verdade. Eu digo que análise de dados não é você saber fazer conta, mas sim você saber contar a história por trás dos números. Então, análise de dados tem muito mais a ver com storytelling do que com fazer conta. Com certeza. Você contar a história que tá ali por trás de um dado. Exatamente. Você vê um número, mas aí você fala, tá aqui esse número. Mas como esse número chegou até aqui?
Como que esse número se quebra em diferentes categorias? Como eu disse, quebrar, né? Esse é muito, muito importante para o Growth Hacking. Pegar um problema, que você vê um número lá, cara, mas como isso se divide entre caixinhas de joias amarelas, azuis e brancas? Ah, as brancas saíram muito mais do que as amarelas. Ah, peraí, deixa eu tentar fazer um outro experimento. E aí vai. Então você vai puxando o fio da meada ali, tentando entender as histórias que os números estão narrando. Então você precisa de curiosidade, precisa de contestar sempre o status quo, né? Isso é growth mindset. E raciocínio analítico, mas não no sentido de sou bom de contas, mas sou bom de quebrar um problema em problemas menores, né? Explorar outras visões de um problema, né? Para que a gente consiga entender a história por trás. Porque no final das contas, para que serve a análise de dados? Justamente para você entender um fato e contar uma história. Né, mas para que você quer contar uma história? Para apresentar um resultado e justificar um dado. Mas para que isso? Para que você gere ações. Você vai contar uma história para que o seu time entenda e compre aquela história. Certo. E você fala assim, gente, baseado em tudo isso, vocês vamos fazer então esse experimento sobre caixinhas brancas, né? Ou vamos fazer... E aí, a partir o output da análise de dados é um plano de ação. Certo. Não adianta sair, tá, entendi o que aconteceu. Aí você fica lá. Beleza, e o que a gente vai fazer agora para mudar isso? Se for uma coisa ruim, ou para escalar isso se for uma coisa boa. Então, no final, o que importa é a ação. Execução, né, 1 segundo de execução vale mais do que 1000 horas de planejamento. Então, você precisa fazer essa análise rápida, você tem que ser convincente o suficiente para motivar o seu time a tomar alguma ação sobre aquilo. Então, para isso, você precisa desse storytelling. E para que ele seja um storytelling, né, uma história bem embasada, você precisa de dados que sustentem o seu argumento. Então, isso aqui não tem nada de, é growth, é coisa nova. Não, isso aí é Aristóteles, parceiro. Tipo, isso aí vem da Grécia Antiga. É a mesma coisa que o cara disse lá 3.000 anos atrás. E simplesmente agora botaram um nome bonito e pá, storytelling. Mas é isso, você precisa de bons argumentos. Para ter bons argumentos, eles precisam estar embasados em números. E esses bons argumentos vão gerar ações que vão ou resolver aquele problema ou escalar aquele resultado bom que você teve. Completando o que você falou aí, uma coisa que o Yuri falou sobre a solução de problemas, como que eu vou resolver um problema, né? É legal a gente trazer essa visão, né? Porque quando a gente coloca dados aí no meio, às vezes pode gerar um receio ali, principalmente um vendedor que está começando agora a vender no Mercado Livre, né? E às vezes até não, um vendedor que começou a crescer, ele nem percebeu nem sabe como muito. É que eu tô ganhando tanto dinheiro? E é aí que tá o perigo, né? É aí que tá o perigo, porque se tiver acontecendo algum erro, esse erro pode ter certeza que ele tá acontecendo em alta escala, né? E é melhor que ele fosse pequeno ali. E quando Porque pelo menos ele errava barato. Exatamente. Agora ele já tá errando caro. Exatamente. E aí, num ambiente, né, num contexto que a gente vive com vários dados aí no nosso dia a dia, hoje são mais de 30 mil decisões que a gente toma diariamente de acordo com o dado do Google. E é interessante a gente simplificar o problema. Eliminar o máximo de variáveis possível. Porque senão cada problema que eu pego, né, que tem uma variável adicional, ele tende a ficar mais complexo. Então eu preciso trazer uma ótica mais simples, porque ali pode estar uma resposta mais simples e com coisas mais simples... Mais acionável, para que você tome uma ação eu executo mais rápido, eu faço mais rápido. E é aí que entra a questão da velocidade, né? Que a gente fala sobre testar rápido. Não é sobre eu chegar aqui e fazer isso com pressa. Não, é sobre você simplificar o problema, entender sobre qual que é o que você tá querendo resolver, qual que é o must-have ali que você vai trazer, né, com solução, porque isso que é o MVP da sua solução. Exatamente, porque isso vai gerar velocidade. O que é o mínimo que eu preciso para validar essa hipótese, né? Voltamos para o mínimo, né? Ou qual a mínima ação que eu preciso tomar que vai estar suficientemente boa para mim naquele momento. Que depois eu posso ir melhorando. Exato. À medida que eu vou ganhando confiança, eu vou diminuindo o meu risco, eu vou investindo mais naquilo. É o negócio da caixinha. Cara, caixinha de joia é um produto, puta, meio assim, né? Você não vê em todo lugar. Mas, cara, à medida que eu vou avançando nos meus experimentos, significa que eu tenho menos risco. Como a startup. À medida que a startup vai crescendo, ela vai diminuindo o risco. E aí, o que ela vai ficando mais cara? Claro. Porque lá atrás os investidores tomaram um risco do caramba, porque tinha, sei lá, 25% de chance daquele negócio vingar.
Lá no futuro, quando ela tá grandona, tem 80. Não tem mais tanto risco. Sim, Tem um vai risco, minimizando. Legal. E agora eu vou voltar para outra pergunta que a gente quebrou, né? Primeiro a gente falou quais são as habilidades necessárias para você se tornar um growth hack. E como que, beleza, peguei todas as habilidades, treinei, estudei, né? Como que eu vou construir um time de growth dentro da minha empresa, dentro da minha solução? O que a gente faz? Boa. Você pode ter um time de marketing, mas não necessariamente você pode ter um time de growth, né? Então você precisa, talvez... eu gosto muito de trabalhar com... Vamos lá, pensando na arquitetura desse time, uma arquitetura multidisciplinar, que é uma coisa muito comum 100%. hoje, né? Então não adianta ter só designer, só copywriter, só paid media, gestor de tráfego, só SEO, bom, só tem marketing. Pô, eu preciso de uma pessoa de produto, eu preciso de um desenvolvedor, no mínimo ninguém sai do lugar hoje sem desenvolvedor. Ou pelo menos um growth hacker júnior para executar, que mexe em ferramentas no-code ou low-code, que já dá uma quebrada de galho para você pilotar coisas rápidas. E quando você pilotou e diminuiu o risco sobre aquele teste, diminuiu o seu nível de incerteza. Gente, eu quero montar, eu quero fazer um teste, a Magis vai fazer um teste de uma ferramenta de captura de leads, que é uma ferramentinha que o cara vai lá, imputa alguns dados no formulário e ela vai cuspir mais ou menos a tua previsão de receita. Pá! Baseado no produto que você tem. Porque eu tô achando que você tá aqui dentro do dia a dia do marketing, né? Tem coisa parecida vindo aí. Logo, logo vocês vão ver. Boa. Sei lá, aí você vai botar a sua verba, o seu produto, aí ela vai procurar produtos semelhantes pra ver como é que sobe ali, pra calcular a sua receita. Beleza. Cara, eu vou chamar um desenvolvedor desde o dia 1 pra fazer isso? Não sei nem se vai dar certo. Como é que eu piloto isso de uma maneira mais rápida? Talvez eu possa usar uma ferramentinha low code ou no code, que por trás tem uma planilha. E a planilha, e ali tá tudo bem. Ela vai fazer um piloto super rápido, só para ver se os usuários querem mesmo aquele negócio. Se os usuários começarem a querer, você pode chegar pro Cláudio e falar: Cláudio, libera aí um dev para mim, porque agora esse negócio tá sério. Porra, tá vendo aqui o resultado que já tá gerando? Imagina se a gente fizer uma ferramenta assim, bala mesmo, que a galera vai curtir utilizar ainda mais. Entendeu? Aí você diminui o seu nível de incerteza. Mas, bom, se você tiver já um desenvolvedor dentro do seu time, aí você tem que também ser econômico nas horas dele para não sair gastando com as coisas mais... É caro. Exatamente. Você vai... De qualquer forma, você vai respeitar o tempo dele, ele estando no seu time ou ele estando fora, né? Só que a diferença é que você vai ganhar agilidade no teste e não vai ter essa burocracia de solicitar para outra área. Ah, eu vou solicitar para a área de dados. Porra, tem que ter alguém de dados também dentro do time. Normalmente, é o pessoal de paid media que acaba olhando mais para dados, porque essa galera, inclusive, costuma muito começar em gerir campanhas e depois virar mais um generalista de growth para assumir alguma posição de growth. Eu vejo muito esse caminho. Por quê? Porque esse é o cara que mais está vidrado em dados, porque ele é cobrado pelo resultado no dia, meu amigo. Ele bota R$5, o cara quer cobrar 50 dele no dia. E como ele precisa ficar otimizando e de olho nas métricas assim, ele já está acostumado a ter aquele dashboard cheio de métrica, a olhar em 5 lugares diferentes, em 10 lugares diferentes. Bom, é aí que a gente entra ajudando, que ele só precisa olhar num. Mas ele não vai ficar assim, tá bom, tem uma métrica a mais. Para ele é uma coisa super tranquila. Então, naturalmente, esse cara vai acabar evoluindo para uma posição de growth ali. Mas assim, de qualquer forma, tendo um squad multidisciplinar, você tem que harmonizar todo mundo lá dentro da squad. Então, você tem que desenvolver uma metodologia. A gente gosta de trabalhar muito com sprints quinzenais, que é uma coisa básica aí de Scrum. Então, a cada 15 dias a gente prioriza os testes ou reprioriza, né? A gente cria um backlog, faz um brainstorming com todo o time. Eu queria testar essa ferramenta, eu queria um PDF do não sei o quê, eu quero testar um podcast, eu criar um funil de podcast. Aí, cara, cada um, o céu é o limite, cada um vai colocar ali as loucuras que vierem à cabeça. E nesse momento, gente, não cortem as ideias, né? Se você é o líder do time, não corta as asinhas da galera. Por quê? Número 1, porque ali pode ser realmente uma boa ideia, que você não tá vendo. E número 2, porque na próxima vez, o seu liderado nunca mais vai querer dar uma ideia. Porque você já... Ele falou, tudo que eu falo ele não ouve, então não quero não. E aí você pode perder também uma boa ideia. Então esse é o momento de, cara, chuta o balde. O céu é o limite, nesse momento. Depois que você tem todas essas iniciativas elencadas, você vai priorizar. Como é que você vai priorizar? Normalmente a gente usa o ICE Score, né? Que a gente dimensiona impacto, confiança nesse impacto e facilidade de implementação, que é o EASE, né? E a partir desse score, que também, assim, gente, não é uma coisa precisa, não é uma ciência exata, mas pelo menos dá um cheiro ali, mais ou menos, e pelo menos você chega num acordo. Você pode adaptar, né, para cada negócio, cada negócio vai ter seu modelo.
você chega num acordo com o seu time que, gente, essa ideia aqui da Maria, eu não vou implementar agora, eu vou implementar essa ideia aqui da Francisca, porque tá vendo aqui o iScore? E pelo menos a galera, não, beleza, tá fazendo sentido, vamos esperar aqui com mais, né, com um pouquinho mais de paciência. E a partir daí, depois a cada sprint, você pode olhar de novo e baseado nos testes que vocês já fizeram, ir riscando iniciativas, ou alguns experimentos são parecidos, então você já pode readaptar, você pode recalcular esse ICE de outras iniciativas com base em um pouco do que você falou. Nossa, isso aqui eu tinha previsto que ia precisar de 5 horas de desenvolvimento, tomou 10. Tem uma outra coisa parecida que eu botei que a facilidade era alta, mas não é, provavelmente vai demorar o dobro também. Aí você vai lá, mexe de novo e reclassifica todo esse modelo. Só que beleza, e no meio você vai falar, beleza, dentro da sprint cabem esses 3 testes. Então a gente vai executar esses 3 testes. Normalmente a primeira semana para preparar, segunda semana para deixar rodando e coletando dados. Às vezes você consegue emendar. Você faz, vamos supor que eu vou fazer 2 por semana, tô chutando. Aí 2 na primeira semana, deixa rodando, começa 2 na segunda. Então sempre você vai estar coletando dados, reavaliando esses dados e fazendo o quê? Repriorizando os testes. Cara, deu um que deu muito certo. Eu vou lá fazer 3 novos testes? Não, eu vou pegar esse que deu muito certo e fazer testes dentro dos testes. Por isso que também é uma coisa exponencial, porque um teste vai gerar mais hipóteses. Então, tipo, um teste gera 2 hipóteses geram 4 geram 8 geram 16. Aí você também, cada vez mais, a capacidade do líder e do time de evitar o ruído. Será que eu vou precisar testar essas 16 vertentes do teste para ter certeza? Talvez não. Talvez eu precise de 3 ali, porque eles estão um pouco ali de overlap e tal. Então, o grande desafio nessa brincadeira toda é priorizar, retirar o ruído, tanto de testes quanto de dados que não são necessários, assim, qual é o mínimo que eu preciso saber para tomar essa decisão corretamente. Eu, além de gostar de trabalhar com esse negócio de tomada de decisão dentro do marketing, porque no fim do dia é isso que a gente tá vendo, a gente tá tentando descobrir o que levam as pessoas a tomarem decisões dentro do marketing de compras, mas também eu gosto de ver isso na vida e nos negócios. Por isso que a gente acaba indo para a área de dados e de BI, porque é o principal suporte para tomada de decisão. E tem um estudo também, que você citou vou dizer que eu também sou culto, e tem um estudo do INSEAD que ele diz assim, a quantidade de variáveis que eu tenho para tomar uma decisão versus a qualidade dessa decisão, baseada em algum outcome financeiro, alguma métrica financeira que eles têm lá. E aí é muito engraçado. No começo eu tenho poucas variáveis e a minha qualidade é muito baixa. Depois ela chega num pico, e depois ela cai vertiginosamente. Ou seja, eu tenho uma quantidade ótima de variáveis. Não é assim, quanto mais informação eu tiver para tomar essa decisão, melhor ela vai ser. Não. Porque para reunir essa quantidade de informação adicional, você vai necessitar muito mais tempo. E decisão tem também tudo a ver com timing. Então vamos supor, botar isso aqui de uma maneira bem clara. Tem uma ação da bolsa que está subindo ali. Aí você fala, não, eu preciso de mais certeza para saber que ela vai subir. Ela está lá em cima, vou comprar. Aí ela cai. Então, se você tivesse tomado a decisão com menos exatidão, menos precisão, há alguns dias atrás você teria lucrado alguma coisa e agora você só perdeu dinheiro. Então, timing é essencial e por isso que é, de fato, essencial saber qual o mínimo de dados que eu preciso ou de informações que eu preciso para tomar aquela decisão correta com o tempo certo. Legal. E tem uma filosofia que eu sempre adoto aqui no marketing do Magis, né? E não só aqui, mas na minha carreira, é uma etapa anterior a dos testes, né, que é justamente entrar na parte de análise de dados e entender, né, para onde que a gente vai, é pegar simplesmente o meu funil de conversão e ver onde estão os meus principais gargalos. Né? Com isso, eu vou ter uma métrica que eu vou ser obcecado por ali, ou por ela, aí que eu vou começar o meu brainstorm. Perfeito. Né? E é legal a gente entender, né, sobre a questão do processo aí de testes. Né? Como que, até que ponto eu vou otimizar, né, aquela métrica, até que ponto eu vou tentar otimizar aquele resultado. Vai chegar um momento, né, existe uma lei dentro do Growth que chama Lei dos Rendimentos Decrescentes. Vai chegar um momento que, no início ali... Eu vou fazer um monte de esforço, mas... Eu vou fazer pouco esforço, vai gerar muito resultado. Vai chegar um momento que o meu esforço não vai compensar o resultado, que é muito mínimo. Nem sei se existe essa palavra, né? Inventei agora. Mas é inviável, né? Eu continuar fazendo aquilo. Você tem que saber a hora de largar o osso. Exatamente. Larga o osso, cara. Larga o osso, filho. Larga o osso. Vai pro próximo. Pode até voltar pra lá depois, mas sob outras circunstâncias. Sobre outra ótica. Porque é um sistema complexo. Um funil de vendas, sei lá, é um sistema complexo. Porque envolve variáveis externas, variáveis internas, variáveis de mercado.
E essas variáveis se retroalimentam também. Também tem esse detalhe. Tipo, então, pode ser que num outro momento acabe voltando, aí você vai fazer... Aliás, você pode fazer o mesmo experimento que você fez no passado, não funcionou e funcionar. E até fazer benchmark com coisas do totalmente passado. Aleatório, Coisas simples. Hoje é engraçado porque... Por isso que é importante documentação. Exatamente. Próximo pergunta. A gente poderia fazer um podcast só sobre isso. Como documentar? Exatamente. Documentação é um problema sério para muitos times aí. E, Yuri, vou perguntar um próximo aspecto aqui para você, né, sobre beleza. Dentro desse modelo, desse formato de 10 anos, né, atuando na área de growth, quais são os principais erros que você viu empreendedores, né, gerentes de marketing, gerentes de growth fazerem? Né? Seus também, acho que é legal você trazer esses erros, porque hoje a gente vê, né, muita gente falando, case de sucesso, mas case de falha gera inúmeros aprendizados, às vezes até mais, né? Então, fala um pouco sobre isso pra gente. Boa. Cases de fracasso. Eu gosto muito, inclusive, do coach de fracasso, né? Que é um cara muito bom. Legal. Mas, cara, case de fracasso. O maior problema que a gente já teve, né? Em todos os clientes, em todas as gestões que eu tive, número 1, não ter a atribuição, não ter o dado. Então, muitas vezes não. Você tomar uma decisão baseada em dados parciais ou dados errados é muito pior, pode ser muito mais danoso do que você não ter dados e por conta disso não tomar decisão nenhuma. Um exemplo, tem um case que eu adoro falar aqui, que são os aviões da Segunda Guerra Mundial lá, não sei se você já viu isso. Não. O pessoal, os cientistas, os engenheiros estavam lá tentando descobrir qual o melhor lugar do avião que eles deveriam inserir a blindagem. Por quê? Porque a blindagem pesa. Se o avião ele andar com mais blindagem, ele vai sobreviver mais tempo, mas ele vai perder a autonomia de voo, porque ele vai consumir muito mais combustível e, além disso, vai poder levar menos armamentos. Então, assim, eles que tinham que descobrir, cara, onde que eu boto essas chapas de aço para ter um máximo de proteção do avião, cobrindo a menor área do avião. Esse era o problema deles, né? E aí eles falaram, muito simples. Vamos pegar todo o avião que volta aqui, a gente vai ver onde está os buracos de bala, onde tá os buracos de bala, a gente bota a blindagem. Beleza. Aí aí vieram, o avião voltando, foi pra batalha, voltou, foi pra batalha, voltou. Aí eles catalogaram lá 100 aviões, não sei o quê. E aí eles fizeram um mapa de calor, a gente adora mapa de calor, fizeram um mapa do avião. Gente, probabilisticamente que a maior parte dos buracos tá aqui, embaixo das asas e aqui e aqui. Então, é isso que a gente vai fazer. Embaixo das asas, aí a parte do motor livre aqui, o motor, vamos botar aqui essa parte aqui de baixo. É só um Tzinho aqui, rápido, aqui embaixo do avião e tá tudo certo, vamos botar as blindagens aqui. Aí o matemático lá da época, ele falou, cara, e os aviões que não voltaram? Outra ótica. Não, tipo, a real é outra ótica, mas a real é que colocar a blindagem ali, você estava sendo redundante, porque se o avião levasse um tiro nesses lugares, ele volta. Na verdade, eles tinham que colocar a blindagem no lugar oposto, onde não tinha buraco de bala. Porque se a bala furar aquele lugar, o avião não volta mais, parceiro. Então ele não teria como... Então ele estava analisando só metade dos dados. Na verdade, menos da metade dos dados. Então eles estavam tomando uma decisão achando que era correto, baseado em dados parciais. Então, eu fico muito preocupado com dados parciais. Atribuição parcial. Quando a gente bota outros. Que diabo é outros, amigo? Vamos detalhar o que é outros, pelo amor de Deus. Às vezes eu falo assim, aí vem o pessoal, tantos dos meus vendas vêm de campanhas de pago, tantos vêm de SEO, tantos vêm de outros. Aí, tantos de outros é 60%. Eu falo, mano, 60% do problema você tá cego. Aí você tá querendo tomar uma decisão com base em 40% dos dados. Então, a primeira coisa que a gente resolve é ter 100% dos dados, ou pelo menos ter certeza que é uma amostra representativa. Então, e esse foi um erro comum que a gente já cometeu algumas vezes. Sempre que a gente não tinha os dados muito bem estruturados no começo, a gente colhia resultados lá na ponta, resultados ruins, assim, tipo, dava alguma merda lá na frente, ponto é isso, né? Então, por isso que hoje no nosso projeto, a primeira coisa que a gente faz é, cara, eu vou botar todos os dados aqui, a gente vai validar, bater, não sei o quê, tá todo mundo alinhado com os dados? Tá, pelo menos a gente erra junto, né? Aí tudo bem. E você tem os dados ali pra documentar aquilo depois. E você tem pra documentar. Então, esse foi o maior erro, assim, tipo, de longe, os que mais gerou impacto negativo, né?
O segundo é não conseguir focar, é você não ter essa estratégia que você falou, que a gente adora, é porque você tinha me perguntado sobre como que eu começo a fazer growth hacking. Eu fui sendo de uma maneira genérica, mas a gente sempre também faz essa análise do funil, porque a análise do funil te ajuda a focar. Se você tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, você não faz nada bem feito. Então você tem que reduzir o seu escopo e atuar no gargalo. Qual é a definição do gargalo? É a etapa do processo que está, digamos assim, ele controla o processo. Como que ele controla? Ele é o gargalo. Ele é o lugar que tem a menor... Assim, isso vem da física, né? Ele tem a menor vazão ali, né? Se eu tiver um cano, né? A garrafa tem um gargalo. Se tiver um cano que tem uma parte mais estreita, o gargalo é a parte mais estreita. Eu que venho da engenharia química, o gargalo é o reagente limitante, que a gente diz, né? Ah, eu vou fazer sal, aí você bota um ácido, uma base, sei lá, NaOH e não sei o que Cl, lá, esqueci o que é, HCl, ácido clorídrico e soda cáustica. Tinha te perguntar pra mim por Aí você bota assim, você sabe que é uma proporção de 1 para 1, só que você bota 1 tonelada de um reagente e o outro você bota 1 grama de reagente. Você sabe que é uma proporção de 1 para 1. Quanto vai sair do resultado final? 1 tonelada ou 1 grama? 1 grama. Porque você só tem 1 grama, e a proporção é de 1 para 1. Então você não precisa botar 1 tonelada, se botar 1 grama com 1 grama, sai 1 grama, 2 gramas do outro negócio lá. Então o ponto é assim, foca no gargalo. Como que você faz isso? Esse desenho do funil é ideal e a gente usa... tem uma teoria por trás de gestão, que é a TOC, né? Theory of Constraints, que a gente é super fã. Inclusive, o pessoal da Goldert Consulting me convidem também para o podcast, que a gente fala bem sobre marketing. E a gente usa essa metodologia, que foi o Elijah Goldert que criou, que ele diz isso. Primeira coisa que você tem que encontrar no sistema é o gargalo, porque não importa onde eu mexer que não seja o gargalo, não vai alterar em nada, porque o gargalo está sendo o limitante do sistema. Vai lá. Então, reduzir o ruído, então focar o escopo, deixar o teu time todo focado em resolver aquele problema. A nossa tendência como seres humanos é achar que, e principalmente no trabalho, no ambiente corporativo, é achar que quanto mais ocupado eu tô, melhor. Então, a pessoal começa a fazer um monte de trabalho em paralelo. E você, como líder, tem que ficar, ei, peraí, vem aqui, volta, o gargalo tá aqui. Não, esquece isso aqui, cara, é aqui. Então, assim, ajudar o time a focar no gargalo. E os números também ajudam o time a focar no gargalo. Convencer todo mundo que qualquer outro esforço que ele fizer que não esteja no gargalo é inútil. Vai resolver o teu problema. Eu acho 2 pontos que é legal, são 2 outras teorias, estou vendo muito com teoria aqui e regrinhas, mas é importante a gente falar isso, porque qualquer decisão, né, que a gente toma, né, e qualquer gargalo que eu escolho, tem um custo de oportunidade por detrás, porque eu tô deixando de olhar para outros lugares, né, e eu tô olhando para aquilo. Mas como que eu escolho isso? Né? Se eu princípio de Pareto, né? Aí eu tenho que dedicar onde 20% do meu esforço vai trazer 80% do resultado. Né? Obviamente, essa regra não é 100% fixa, apesar né? de 80 mais 20 dá 100, mas a regra não é 100%. A regra não é 100, tem outros que vai ser 30, outros vai ser 70. Mas é legal entender isso, né? Eu gosto muito do custo de oportunidade porque isso traz outras óticas, né, para o mesmo problema, ou às vezes até para problemas diferentes, né? Mas entendendo, né, por isso que é legal a gente ter um objetivo maior, né? Que aí a gente fala da North Star Metric, né? Porque com aquele objetivo maior, né, eu vou traçar sub-objetivos, né? e aí meu plano de ação, né? A gente falou aí você falou sobre o plano de ação, né? Qual que é o desenrolar, né, daquela análise, né? Os dados servem para a gente tomar ações, né, que vão trazer resultados, né, no curto e longo prazo, né? E esses custos de oportunidade são legais, são importantíssimos da gente analisar, né? E porque se eu tô fazendo isso, eu tô deixando de fazer outra coisa. Se eu tô olhando para SEO, eu posso estar deixando de olhar ali para minhas redes sociais, eu posso estar deixando de olhar ali para outros testes que eu poderia fazer. Então, cabe aí a pessoa que está na frente aí do time tomar essa decisão. Ter um bom gestor é muito importante. Legal, cara. E só tomando um ponto sobre a North Star Metric, e até reiterando o papo que a gente falou ontem, que eu acho que é importante, até pensando já na situação do seller mesmo, né? A North Star Metric, basicamente, é a principal métrica que eu vou perseguir naquele período. O que eu vou perseguir é eu como empresa. Toda empresa vai olhar para aquele troço ali. E ela que vai guiar qual é o período que eu tô, a etapa que eu tô, se é eficiência ou escala, né? Eu costumo fazer uma analogia que o crescimento de uma empresa e de um seller, ou seja lá o que for, é igual ao fisiculturista. Não sei se vocês conhecem as metodologias do fisiculturista, eu conheço, mas não porque eu aplico, porque obviamente não aplico. Mas outros colegas lá, né, treinam sério e tal.
Então ele sempre tem 2 etapas. Uma etapa em que ele sai comendo tudo, sai comendo feijão, macarrão, não sei o quê, e pra ficar grandão mesmo, que é a etapa que ele chama de bulk, né? O cara vai ficar grandão. Não importa como, ele aceita ter gordura, contanto que ele ganhe peso. Depois ele resolve lá a questão de gordura. Mas ele quer ficar grandão, ponto. Depois que ele chegou no peso daquele... Então, a North Star Metric dele ali é ganhar 10 quilos. De massa? Não, 10 quilos. X. Ou então, talvez, ganhar 10 quilos de massa. Quantos quilos de gordura? Não sei, o que vier junto. Eu quero saber que eu quero ganhar 10 quilos de massa. Acho que é mais assim até. Então, e eu aceito ganhar até 5 quilos de gordura. Então, eu coloco uma variável lá de controle ali, só para o cara também, não, ao invés de virar um fisiculturista, ficar obeso, que aí também não funcionou. Então, sei lá, a North Star Metric do cara é ganhar 10 quilos de massa, contanto que eu ganhe no máximo 5 quilos de gordura. Ele tá, cara, vai lá. Depois ele atingiu aquela meta, ele vai mudar a métrica dele. Ele vai falar assim, agora o meu objetivo é ter tantos por cento de massa magra. Então ele vai secar, aí ele entra no cutting, que é o cara que fica rasgadão. Aí o cara vai pra academia, corre lá que nem um louco, usa aquele saco plástico de lixo. Já viu os caras treinando saco plástico de lixo? Pra ver se ele seca, sua mais, sei lá. Eu já vi, galera. Ou então, tipo, quando fazia judô, né, a galera tinha que treinar, tinha que ir pra pesagem no campeonato e passava, tipo, uma semana treinando com kimono e mais 3 roupas por baixo pra secar. Então, misericórdia. O cheiro era horrível. Mas aí... Então, aí a North Star Metric dele muda. Então, agora eu quero chegar a X% de massa magra. E a empresa é a mesma coisa. Por isso que a North Star Metric é importante. Porque você não vai ficar sempre olhando, eu quero ganhar 10 quilos. E se você ganhar 50 quilos de gordura? Você não vai ficar eficiente como empresa. Então, a mesma coisa dentro da empresa. Você vai... Ali, eu quero crescer, eu quero duplicar vendas. Contanto que o meu custo de aquisição de cliente não ultrapasse tanto. Ou o meu ACOS lá no MELI, né? Ultrapasse tanto. No ACOS médio. Você coloca aquilo ali mais como uma variável de segurança. Mas tu não vai perseguir ACOS, tu não vai perseguir CAC. Tu vai perseguir escala, ganho de massa, ganho de peso, né? Ganhar vendas. Depois que você bateu essa meta, com a tua margem de segurança ali respeitada, você vai agora, beleza, agora eu não me importo tanto em crescer, eu vou crescer pouquinho ou não crescer, mas agora eu vou ganhar eficiência, eu vou secar. Então, eu vou querer eu vou fazer testes, não de escala, mas testes para que eu reduza o meu custo de aquisição, para que eu tenha campanhas mais eficientes, para que eu tenha produtos mais eficientes, eu vou focar nos caras da curva A lá, né? E por aí vai. Então, assim, eu gosto de colocar essa analogia aí com um gancho da North Star Metric, fica perfeito, porque ela vai mudando mesmo. Normalmente, de trimestre em trimestre, ela vai mudar. Dependendo do tamanho da empresa, pode ser 6 meses, pode ser até 1 ano. Sim, não, muito massa. Yuri, eu acho que a gente gerou muito conteúdo aqui hoje, né? A gente tá caminhando aqui pro final. Bateu um nervosinho aí? Fazer ao vivo a cores aqui? Você já foi de casa, né? Então, acho que eu fico mais nervoso do que ele. Não, ao vivo é sempre mais difícil, né? Tá louco. Cara, ou vai. Cara, então a gente... Na hora dos palavrões ele faz um pi. Nada, isso que vai, cara. Vai? Isso tá que bom, vai. então, ótimo. E a gente mudou o formato aqui do nosso podcast, né? Mas a gente ainda tem uma tradição que é perguntar qual conteúdo, pode ser uma live, pode ser um livro, um curso, até uma pessoa que te inspirou, né? Que você deixa de dica aí pro pessoal de casa, o que você deixa aí de palavras no final. Aí a gente falou muito sobre growth, sobre como começar, né? E aí vamos tangibilizar isso aí. Se a gente for pensar em growth, né, aí tem, claro, os conteúdos bíblias, né? Clássico. Tem a Bíblia do Growth, que é o livro Traction, né, que é como você identifica os 19 canais de tração, né, Segunda vez que ele aparece aqui, hein, galera. Tá, pensando em growth é o livro Traction, pensando em vida, sei lá. Eu acho que, até como em growth também, eu gosto muito de ir sempre nas raízes das coisas. Então, eu recomendaria o próprio livro do Elijah Goldratt, que é A Meta, que é um livro bem clássico, assim, que você lê na faculdade, se fizer administração, vão mandar você ler em algum momento. Mas para quem não leu, quem não fez faculdade disso, ou quem não leu mesmo, é uma boa que você entende, e é um romance, né? E ele mostra a filosofia da teoria das restrições. Então, tipo, como identificar o gargalo, como focar no gargalo, como submeter todas as outras coisas ao gargalo, que é a coisa mais difícil, que você fica, às vezes é contra-intuitivo. Você fala,
Não, mas se eu fizer isso, eu vou perder dinheiro. Se aquele realmente é o gargalo, você não vai. Então, assim, é interessante esse livro para você pegar e ir na essência dessa teoria e aplicar em tudo na vida, tipo, para tomada de decisão. E um terceiro, vamos mais um aqui, que é genial para tomada de decisão e para você ter uma vida melhor mesmo, você pode aplicar em todos os aspectos da sua vida, que é o Essencialismo. Que é um livro mais novo esse aqui, que ele explica como que é uma abordagem de uma pessoa essencialista, que é a pessoa que vai na essência das coisas e para de perder tempo com ruído, com coisas acessórias que não vão te trazer benefícios diretos nem felicidade. Então esse é, tipo, é um guia de cabeceira, assim, tipo, vez por outra eu volto lá e consulto alguma coisa para ver se eu estou vivendo segundo as regras do essencialismo. Show de bola, Yuri. Eu acho que eu tenho aqui também minha listinha, eu poderia ficar aqui mais uma hora, né, falando sobre cada um deles, né, tem muito conteúdo massa, né, acho que também tem a Bíblia do Growth, que é o Hacking Growth do Sean Ellis, também, que é do Sean Ellis, que é onde tudo tudo começou, sistematizou, né, que trouxe o que já existia de forma mais sistematizada, e é algo que eu sempre Se ainda passo. não estão lendo esse na faculdade, eu acho que em anos, alguns poucos anos já vão estar lá. Pouco tempo. Isso aqui tem que ser Já é cabeceira. pra estar lendo, Tá cabeceira, e eu tô relendo ele. Eu vi uma necessidade de hoje de reler ele junto com outros livros. Aí tem o Hooked, que é como criar produtos formadores de hábitos, né? Que tá muito ligado a essa teoria, né? Essas... É pro Product-Led Growth. Exatamente. Já. E ainda tem o Product-Led Growth no PLG, né? Que agora tá em a versão português, né? Lançou recentemente na Amazon. De graça. Peguei de graça no Kindle. E, cara, eu queria te agradecer aqui pelo tempo, pelo conteúdo, né? Agora a gente conseguiu trazer pro público que a gente sempre teve de troca one-to-one ali, e tenho um baita de orgulho, foi um baita prazer, privilégio de estar aqui com você e estrear esse módulo presencial do Papo de Seller, que está completando, se eu não me engano, já fez um ano. Depois o pessoal de marketing me confina, acho que a gente fez um ano já. Então, cara, um puta prazer estar contigo aqui. Obrigado por acreditar no Mais de 5, né? Depois eu quero que vocês me falem o que tem diferente aqui nessa arte. Tem vindo coisa nova aí, o Yuri já tá de olho. Depois deixem aí nos comentários, né? Coloca aí nas redes sociais. E muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Ficamos aí com mais um Papo de Seller. Tchau, tchau.